Fala prosperadores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu fiz um vídeo alguns anos atrás aqui como uma forma de incentivo para eu poder começar o canal. Acabou que eu nunca mais gravei, fiquei focado em outras coisas, sempre trabalhei muito com a ferramenta do WhatsApp, que é a ferramenta que paga minhas contas. Então, nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, trabalhei incansavelmente e continuo trabalhando com o WhatsApp específico. Então acabei me afastando um pouco dessa parte de criação de conteúdo, de criar conteúdo mesmo, de criar vídeo, tanto para as outras redes sociais, Instagram, né, Facebook, mais o Instagram, tem um TikTok também, que eu já criei algum conteúdo uma época, mas acabei parando. E hoje eu realmente decido voltar a gravar vídeos aqui para esse canal. Eu ainda estou pensando no formato que eu vou fazer, mas gravar alguns vídeos aqui com tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada, principalmente dentro do marketing, dentro das vendas, que foi o que me tirou do buraco. Então resolvi sair da caverna aqui novamente, voltar a botar as caras aqui, e dessa vez voltar para ficar. Só que tem uma coisa muito importante, que é o que trava muita gente, que é a perfeição. Então eu decidi que eu não vou mais gravar conteúdo só quando tiver tudo perfeito. Eu vou realmente sentar na cadeira aqui, que foi o que eu fiz. Sentei na cadeira, pensei em um tema e vou começar a falar sobre esse tema, porque eu acumulei muito conhecimento durante esses últimos anos, muita coisa mesmo que eu acredito que eu possa ajudar quem está começando, ou de repente algum insight já vale muito a pena. E eu decidi não guardar mais, porque senão a gente fica cheio de conhecimento, fica cheio de coisa, fica com medo de querer começar a fazer essas coisas. Só vou começar quando tiver perfeito, só vou começar quando tiver toda a estrutura. Aqui peguei aqui no estúdiozinho que eu tenho aqui, que é o que eu costumo trabalhar, nem arrumei muito, tá? Aqui a estante está até um pouco bagunçada, nem arrumei aqui a minha mesa, só liguei a câmera do celular, estou gravando com o meu celular mesmo, tá? Então não estou gravando nem com uma câmera profissional, estou gravando com o que eu tenho. Microfonezinho aqui, simples, meu celular, coloquei aqui num tripézinho e vou falar. Então ainda vou ver o conteúdo, o formato de conteúdo que eu vou gravar aqui para vocês, mas a minha ideia realmente é começar a gravar um conteúdo que consiga transformar vidas, né? E se eu estiver transformando uma vida que seja através aqui do meu canal, eu já ficarei imensamente grato, né? A gente não sabe, a gente nem sabe a importância que a gente tem na vida das pessoas. Então cada um de vocês aí tem uma importância muito grande na vida de outras pessoas, e quanto mais vocês compartilharem o conhecimento de vocês, mais isso vai frutificando aí nesse grande ecossistema que é a vida, né? Então, queria falar um pouco para vocês aqui a respeito do que eu acredito que foi uma grande alavancagem na minha vida, e pode ser que você esteja passando pela mesma fase que eu, já tenha passado pela mesma fase que eu, que é aquela sensação de chegar no fundo do poço mesmo, né? Chegar no fundo do poço, que eu digo emocional, energético, financeiro, né? Porque as dívidas, quando a gente está com problema financeiro, as dívidas, elas são muito ruins. Só que pior do que as dívidas é a energia que você gasta tentando resolver aquilo. Pô, pensando em como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel, para poder comer, para poder sobreviver, para bancar minha família. Então essa energia, ela te suga de uma maneira que você não consegue produzir outras coisas. Então eu cheguei nesse ponto da minha vida que eu estava totalmente desgastado. Haviam cortado a luz da minha casa 2 vezes seguidas. E aí eu me lembro que nesse dia eu tomei uma decisão, falei, chega, eu não vou nunca mais passar por essa situação. Nunca mais eu quero passar por essa situação de novo. E aí a partir desse momento eu falei, tracei um caminho, eu falei, eu preciso buscar algo que vai me tirar do fundo do poço. E nesse momento eu estava sem emprego, estava trabalhando como corretor imobiliário, que eu não ganhava nada, absolutamente nada, não ganhava salário, não ganhava passagem, não ganhava alimentação. Eu ia trabalhar às vezes andando e voltava andando. Eu ia comer, no meu almoço eu comia às vezes uma esfirra, tinha um Habib's assim no shopping em frente onde era imobiliário, eu ia lá para comer uma esfirra, porque eu só tinha R$1, a esfirra era R$1, e esse era o meu almoço. Então eu fiquei meses assim. Então nessa época, em 2020, eu resolvi mudar de vida. E aí o que me tirou do buraco foram as vendas. Eu que era um cara, sempre fui um cara muito
retraído, muito tímido, assim, nunca me vi como um vendedor, mas eu falei, cara, eu preciso começar a sair desse fundo do poço aí, preciso começar a estudar esse mercado, como é que faz para vender. E o fato de eu ter caído nesse momento que eu já estava no fundo do poço, dentro de uma imobiliária, porque foi o emprego que apareceu para mim na época, eu não estava conseguindo arrumar emprego remunerado, apareceu um emprego numa imobiliária, uma oportunidade, eu fui. Lá eu fiquei sabendo que não tinha salário, não tinha nada, e eu ganharia só pelo que eu vendesse. Eu fiquei 5 ou 6 meses lá, não vendi nada, absolutamente nada, não consegui me adaptar, não consegui vender, mas foi um momento muito importante para mim, porque durante todo esse período eu estudei muito sobre vendas. E eu comecei a assistir podcast, eu ia para o trabalho, era uma meia hora andando, eu ia ouvindo podcast. Eu lembro que eu colocava assim podcast para ir ouvindo sobre vendas. Comecei a estudar alguns livros, comecei a pegar emprestado livro, né? Comecei a ler alguns livros que eu já tinha, que eu nunca tinha lido sobre isso. Comecei a entender melhor sobre vendas e foi um período muito difícil, porém que eu absorvi muito conhecimento. E aí, a partir desse momento, eu já estudava o mercado digital também, já estudava vendas online, porque era um caminho que eu via que, caraca, tem gente ganhando grana com isso daí, então eu posso ganhar também. Então eu já estava estudando há uns anos antes desse período aí de 2020, desde 2018 mais ou menos, eu já estudava o mercado digital, mas eu estava só trabalhando dentro do mercado, eu já tinha alguns Instagrams que eu fazia umas postagens, para tentar criar uma audiência, onde eu não aparecia, eram Instagrams dark, né, vamos dizer assim, onde eu não aparecia, eram só fotos, assim, vídeos e tal, meio que aleatórios, e nichos diferentes, só que eu não tinha engrenado em nada. E aí nesse momento, um amigo meu, que é um grande irmão meu, a gente fazia música juntos, né? Porque na época eu tive um momento da minha vida onde eu trabalhei com música e a gente fazia música junto. E aí ele começou a vender os produtos dele na internet, me chamou para trabalhar com ele, comecei a vender com esse meu amigo e até hoje eu vendo com ele. E a partir de então comecei a crescer nesse mercado das vendas e comecei a entender melhor. Eu falei assim, caramba, como isso daí alavanca a vida de qualquer pessoa, né? Porque se eu tivesse entrado no emprego como CLT e tivesse trabalhado durante esses 5 anos, provavelmente, na maioria dos empregos, eu estaria sentado na mesma cadeira, porque muitas empresas não te dão oportunidade de crescimento. E quando dão, você ganha um pouquinho de salário aqui, né? Para mim, né? Eu estou dizendo no meu caso, como eu não era formado em nada, não havia feito faculdade, os empregos que eu trabalhava na época para me manter eram empregos onde eu ganhava um salário mínimo. Então, eu não tinha muitas formas, assim, muitas possibilidades de crescimento. Pelo menos eu não via, né, essas possibilidades de crescimento. Eu não conseguia enxergar isso, não tinha maturidade suficiente para poder enxergar isso na época. Mas nas vendas eu sabia que quanto mais eu vendesse, mais eu iria ganhar. Então era uma possibilidade assim que só dependia de mim. Porque às vezes no emprego formal, você dá o sangue, você veste a camisa, mas você vai ganhar aquilo ali. E é aquilo ali que você ganha. Se você suar a camisa, se você não suar, vai continuar sendo aquilo ali. Só que nas vendas não. Nas vendas você tem essa possibilidade de você ganhar por produtividade e isso daí me animou muito. Então a partir daí comecei a vender pelo Instagram, comecei a vender pelo WhatsApp e aí comecei a me aprimorar. Até que hoje eu chego numa posição onde eu já me encontro muito bem assim financeiramente, só que eu estou numa etapa de transição onde eu estou criando a minha própria empresa, né, vendendo para mim, porque durante esses últimos 5 anos eu vendi para outras pessoas, outros players do digital que aparecem e que vendem seus treinamentos, seus cursos, suas mentorias, seus workshops, masterminds. Eu trabalhava para essas pessoas, vendendo para eles e ganhando uma comissão em cima dessas vendas. Não é afiliado, trabalhando na equipe mesmo dessas pessoas. E hoje eu me vejo numa posição de sair dessa caverna também, criando a minha própria empresa, onde eu posso vender o que eu tenho feito hoje, que são automações em vendas. Então o mercado ele mudou muito nos últimos anos. Eu comecei vendendo pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que te traz várias possibilidades, né? Por exemplo, hoje a gente já tem a API oficial do WhatsApp. Para quem vende muita demanda no WhatsApp, o WhatsApp ele cai muito, tem muitos banimentos. Então a gente já tem essa automação para o WhatsApp. Hoje existe o agente de inteligência artificial, que é um robô que vende no automático. Então são transformações que ocorreram no mercado nos últimos anos, que eu fui me aperfeiçoando, me especializando. E hoje eu trabalho com muitas dessas automações que existem no mercado. E a minha função aqui é dizer para vocês o que eu tenho feito, poder aconselhar, poder trazer alguns insights aqui, porque eu fui um cara que eu saí do fundo do poço mesmo, né? Eu dei uma resumida monstra aqui na história, mas tem muita coisa que eu posso contar em outros vídeos também.
que aconteceu comigo, da minha história, da minha trajetória, para eu chegar onde eu cheguei hoje aqui numa posição já bem interessante dentro do mercado. E pode ser que você que esteja assistindo esteja começando do zero e precise de uma luz, assim como eu precisei há 5 anos atrás dessa luz, né? E há 5 anos atrás eu tive pessoas como eu na época que gravavam vídeos, que me ajudavam, então eu sempre gostei de consumir conteúdo em vídeo aqui no YouTube, porque realmente são conteúdos mais profundos, né? Instagram, TikTok, Facebook, são conteúdos muito rasos, onde você grava ali um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, que a única função é você chamar atenção para poder viralizar. Então são ferramentas assim rasas, né, que você não consegue se aprofundar muito. Já aqui não, já que eu consigo sentar aqui, contar uma história, consigo realmente trazer um benefício grande para a vida de quem está me assistindo. Então a minha função é essa. Se você gostou desse formato de vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu vou tentar bolar aqui um formato que seja interessante. Também para isso eu preciso saber a opinião de quem está assistindo. O que vocês acham, alguns temas assim interessantes que vocês queiram que eu fale aqui. Então a minha missão nesse vídeo aqui, que eu queria pelo menos transparecer aqui para vocês, é que o caminho para você sair do fundo do poço, para você sair do buraco, é vendas. Começa a estudar vendas, começa a ler, começa a consumir conteúdo de vendas. Mesmo que você esteja trabalhando numa empresa, começa a estudar por fora. Estuda por fora. Hoje em dia a gente tem a ferramenta da internet, a gente tem várias pessoas criando conteúdos, te ensinando sobre vendas gratuitamente aqui no YouTube. Então você pode consumir conteúdo dessas pessoas. É um começo. No início vai ser muito difícil você nadar contra a maré, porque a maré toda está indo para um lado, ó, querendo te chamar para ir para balada, querendo te chamar para beber cerveja, para sair com os amigos, querendo te chamar para farra, só conversas fúteis, e você tem que nadar na outra maré, contra a maré. E é muito difícil nadar contra a maré, é muito difícil. A maioria dos teus amigos de infância já ficaram para trás, seus amigos atuais, a maioria está indo para o lado de cá, ó, a maioria está indo para o lado de cá, não vai te acompanhar. Então quando você abrir a tua mente, tiver aquele despertar assim de caraca, a vida está passando, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, e você quiser ir nadar contra a maré, vai ser o período mais difícil. Vai ser o período mais difícil. É um período solitário, difícil, e você precisa ter muita força para isso. E a melhor maneira de você sair desse fundo do poço e de conseguir ter força para nadar contra a maré é você aprendendo a vender alguma coisa. Seja um produto digital, seja um produto físico. Vende alguma coisa, começa a estudar sobre vendas, estuda sobre marketing, como é que você vai vender aquele produto de uma maneira diferente. Então, pensa nisso, começa a correr atrás de agora, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você pode estar numa outra posição, numa posição completamente diferente, e o tempo vai passar, você fazendo ou não fazendo. Só que é melhor o tempo passar e você fazendo, daqui a 5 anos você chegar, poxa, eu assisti o vídeo do Pedro lá atrás e é verdade, valeu a pena todo esse esforço, agora eu estou numa outra posição aqui na minha vida, podendo dar um testemunho aqui e ajudando outras pessoas, do que passarem 5 anos e você está sentado na mesma cadeira sem ter feito nada e sendo levado pela maré, que é o que a maré quer, né? Que você seja levado por ela, mantenha a tua frequência baixa, continue na balada, continue sendo escravo de todos os lugares onde você passa, de todos os empregos, de todas as suas relações. Você vai ser sempre um escravo se você não tiver esse despertar, né? Então, começa a estudar sobre vendas. Eu me comprometo a postar vídeos aqui falando do que eu sei, da minha trajetória, do que eu passei, para poder ajudar você que também está inconformado, que quer sair da situação que você está para uma situação mais próspera. Fiquem com Deus, um abraço e bora prosperar.